Pires, muito boa noite a todos vocês que nos acompanham em todo o Brasil, aqui pelo canal da Clube Petro. Nós estamos ao vivo, agora são 21 horas e 5 minutos. Eu sou juiz do trabalho já há 14 anos, mas eu comecei a trabalhar com 14, com carteira assinada numa tornearia mecânica no bairro do Boqueirão, aqui em Curitiba. Depois de algum tempo trabalhando com carteira assinada, não só na tornearia mecânica, mas em outros lugares, eu abri uma empresa que começou pequena, começou com 3 empregados e 10 anos depois ela chegou a ter 3.000 empregados, uma indústria na área de cosméticos, higiene pessoal e beleza, e eu vendi essa empresa para um grande grupo internacional que me permitiu correr atrás do meu grande sonho, que desde criança era ser juiz. E eu só fiz concurso para juiz do trabalho, porque eu acreditava que, tendo sido empregado, pego ônibus, batido cartão, chefe, aquela coisa toda, e depois, sendo chefe, tendo a honra de assinar mais de 3.000 carteiras de trabalho no Brasil, eu conhecia os dois lados e via que muita coisa precisava mudar na Justiça do Trabalho. Não por outra razão que, graças a Deus, algum tempo depois, mais ou menos com, 11 anos de magistratura, eu fui chamado pelo presidente da República, graças a um livro que eu escrevi, chamado Trabalhista e Agora, onde as empresas mais erram, e a presidência da República, a Casa Civil, me deu a oportunidade de contribuir com o embrião do que seria a reforma trabalhista do Brasil. Depois, o então deputado, hoje secretário nacional do Trabalho e Previdência Social, Rogério Marinho, me convidou para integrar a equipe de redação da reforma trabalhista do Brasil. E, finalmente, aprovada na Câmara por 287 a 184, nós tivemos aí a votação no Senado, onde o senador, lá do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, me convidou também para ser membro da equipe de redação no Senado Federal. Foram tempos difíceis, mas muito importantes para a construção do direito do trabalho moderno no Brasil. Foram mais de 200 modificações na lei trabalhista brasileira. Bom, e de lá para cá, vejam o que aconteceu. Nunca imaginávamos, nas comemorações de virada de ano, no famoso chavão, adeus ano velho, feliz ano novo, com a espumante na mão, que nós iríamos viver o que estamos vivendo. Não só o fato de não podermos abraçar os nossos pais, algo impensável, pelo menos na nossa geração, já que não vivemos a peste negra e outras doenças que dizimaram a humanidade, mas também pelo fato, já que interessa aqui o Clube Petro, de um barril de petróleo bater em Nova York $30, abrindo uma crise também no mercado do petróleo, pelo menos uma crise internacional, entre a OPEP+, os países produtores de petróleo, o tempero ali das decisões da Rússia e de seus aliados, a posição dos Estados Unidos, que trouxe mais um tempero muito confuso para o que seria o valor do barril de petróleo no mundo inteiro, e a Petrobras aqui linkada com regras muito claras de valor de produção voltadas para commodity enquanto produto cotado na Bolsa Internacional, no mercado internacional. Nós tivemos uma baixa também significativa no preço do petróleo, fazendo com que hoje navios, estoques estejam completamente abarrotados de petróleo, num preço que nós nunca vimos nos últimos 20 anos, pelo menos, né? Nem mesmo na crise do México, na crise da Ásia, nós tivemos o barril de petróleo tão barato, né? E isso gerou um outro problema, que foi estourar nos produtores de etanol do Brasil também, de cana-de-açúcar, que acabaram tendo aí os principais contratos pela Raízen, pela Petrobras, simplesmente cancelados, e tudo isso certamente vai ser judicializado lá na frente. Mas nós não viemos aqui para falar do preço do barril de petróleo. Nós viemos aqui para falar, Ricardo, sobre todas as ferramentas jurídicas que são possíveis para você, revendedor de combustível em todo o Brasil, poder ter mais segurança jurídica. Nós estamos navegando numa época de incerteza muito grande, e eu confesso que tanta entrevista, tanta live, tantas aulas que eu estou gravando, né?
eu estava pensando hoje, rapaz, primeira mão aqui para vocês, um pensamento meu hoje que eu queria compartilhar com vocês. Imagina a situação do que é o empresário no Brasil e do que é o profissional de direito. Pode ser advogado, juiz, promotor, procurador, entendeu? Vamos lá. Sim. O empresário, cara, tá no timão de um barco agora, entendeu? Ele tá no Oceano Atlântico, ali no meio do Oceano Atlântico, não tá enxergando uma ilha, não tá enxergando terra, só raio, trovão, tempestade, ondas altas e lutando para o negócio não virar. Esse é o empresário, que ele tem que tomar decisão agora. Se ele vai reto, se vai manter o azimuth e tal, se ele vai a boroeste, se ele vai a boreste, ele tem que decidir agora o que ele vai fazer. Mas dentro desse mesmo barco, e eu acho que isso ilustra bem o sentimento do empresário brasileiro, dentro desse mesmo barco, tem advogado, tem juiz, tem promotor, tem procurador. E ele ali no timão, lutando para ver o GPS, tentando entender alguma coisa no meio da tempestade, aí um advogado grita, vira para boroeste. Aí ele vai começar a virar o timão, acreditando no cara. Aí, de repente, um juiz grita, não, vira para boreste. Aí ele, pô, mas juiz, então vamos virar para boreste aqui. Aí um procurador grita, não, é melhor ir reto, mas diminui a velocidade. O que eu estou querendo ilustrar com tudo isso aqui? Tá? Uma coisa muito séria. Né? Você, empresário, tem que tomar a decisão hoje, agora, hoje. Ó, 22 de abril, 21h11. Você tem que tomar a decisão. O que você vai fazer amanhã? Como é que você vai fazer para pagar a folha? O plano de saúde da galera no 5º dia útil do mês que vem. Você tem que tomar a decisão agora. Você vai tomar empréstimo BNDES, se vai mandar embora, se vai aplicar suspensão, redução. O que você vai fazer? Entendeu? Se o senhor agora, me permitir... o profissional do direito que está gritando lá atrás, vira para cá, vira para lá, vai reto, diminui. Esse cara é o engenheiro da obra pronta. Porque lá na frente, depois que Santa Clara clarear o teu caminho, as águas se acalmarem, você chegar numa ilha, num porto seguro, aí vai começar. Mas aquela curva que você fez lá é inconstitucional, então nós vamos anular tudo. Aquela manobra que você fez lá, aquilo a lei não recepcionou. Aquilo que você fez lá se esqueceu de dar potência, ou seja, esqueceu um detalhe da lei. Então nós vamos anular. Então é muito fácil, com todo respeito aqui a um profissional do direito, dar um palpite agora para um cara que tem que tomar a decisão, quando ele vai dar meramente um palpite. O cara toma a decisão hoje e daqui 2, 3, 4, 6 meses depois, que aí está todo mundo em terra firme, entendeu? Numa boa. Aí começam as teses. Não, mas aquilo não vale, aquilo é inconstitucional, aquilo que você fez está errado. Aí é fácil de ser engenheiro de obra pronta. Então, o que a gente pretende fazer com vocês aqui hoje, tá? É mostrar alguns caminhos. E dentro de mostrar esses caminhos, mostrar uma análise jurídica possível para vocês também saberem o grau de risco do que vocês estão pisando. Então, eu vou fazer um rasante sobre as ferramentas das medidas provisórias, mas quando eu pedir atenção, cara, teu cérebro vai falar, isso eu já sei. Cuidado. Porque, olha, ainda hoje eu vi a quantidade impressionante de empresas que estão cometendo pequenos erros que vão gerar grandes condenações. Então, hoje, no meio da tempestade, se comete um pequeno erro para lá na calmaria daqui 6 meses você tomar uma grande condenação. Você, na ânsia de fazer a coisa certa, ainda lá na frente toma... Então, o que está acontecendo aqui? Veja só. Medida provisória 927. Já veio tarde e veio tímida. Por quê? Porque ela só previu basicamente 4 coisas. A primeira, acordo individual entre patrão e empregado. Isso vale? Tranquilo, está valendo. Mas e a justiça não vai dar um jeito lá na frente de dizer que não vale? Não. Por quê? Porque o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, em 4 processos diferentes, 4, já julgou que a medida 927 é válida, é constitucional. Pronto. Então, quando o Supremo fala, especialmente no que nós chamamos no direito de ADIM, ou ADC, ou ação declaratória para preceito fundamental, tudo isso não importa. Mas quando é esse tipo de ação, e um ministro do Supremo decide,
todos os juízes embaixo têm que decidir igual. Então aqui você tem grande segurança jurídica. E aqui o primeiro pulo do gato para vocês nessa noite. Confesso que quando li pela primeira vez a medida provisória 927 e veio esse negócio do acordo individual entre patrão e empregado, eu imaginei que esse acordo individual que prevalece sobre a lei federal, que prevalece sobre o acordo e convenção coletiva de trabalho. Então, peraí, deixar bem claro para você não ter dúvida e também não ter medo, entendeu? Se eu fizer um acordo individual com o meu empregado, com base na medida 927, esse negócio vai valer, inclusive sobre o que está previsto na convenção coletiva? Vai valer mais do que vale a convenção coletiva? Exatamente. Cara, vai valer mais do que a lei federal? Exatamente. Só não pode contrariar a Constituição. Pronto, está resolvido. Então, o acordo individual está valendo. O que eu queria confessar para vocês? Que quando eu li isso, eu pensei que o acordo individual, ele serviria, num primeiro plano, apenas para os assuntos que estão ali elencados. São 3. Que é o adiantamento de feriados, que é o adiantamento de férias mesmo para quem não tem período aquisitivo, pode ser férias individuais e coletivas, que você paga no 5º dia útil no mês seguinte, e o terço de férias só lá em 20 de dezembro, porque você vai pagar junto com a gratificação natalina. Pronto. Outra, o banco de horas para compensar 18 meses depois que terminar a pandemia. Pronto. Então, será que esse acordo vale só para essas 3 coisas? A resposta é não. O acordo é muito mais abrangente. E aqui, você empresário, você empreendedor, pode usar da sua criatividade para bolar qualquer acordo que preserve o emprego e não contrarie a Constituição. Então, já dentro desse contexto, respondendo aqui a primeira pergunta que me foi enviada, eu vou ler para vocês. Cadê aqui a pergunta do... Está aqui. Meu funcionário está dentro do contrato de experiência. Eu reduzo ou suspendo a jornada dele e esse tempo extrapola os 90 dias do contrato de experiência. Aquele típico da CLT, né? Ao final, quando terminar o período de força maior, eu resolvo dispensar esse cara no dia seguinte. Pergunta, ele vai ter garantido emprego? Como é que fica o contrato de experiência dele? Então vamos lá. Primeiro, o contrato de experiência dele pode ser alterado, inclusive quanto ao prazo, tá? Através de um acordo individual lá da medida 927. Então, o contrato de experiência pela CLT, nós sabemos, vale 90 dias. Mas para preservar o emprego do cara, você quer, por exemplo, que esse contrato de experiência dure mais, dure 120 dias. Pode fazer? Pode. Por quê? Porque você está preservando o emprego e o contrato de experiência não é tratado na Constituição Federal. Então, você pode fazer, tá? Tranquilo, fechou. Em relação, se eu tenho que dar para ele uma garantia de emprego, porque ele estava em contrato de experiência. E a dúvida aqui, quem perguntou, é a seguinte: é um contrato por prazo determinado, contrato de experiência. Como nós temos outros, contrato de safra, contrato por obra certa, mesmo o contrato do aprendiz tem um prazo, a não ser que o cara seja portador de necessidades especiais e tal. Mas vamos pela regra aqui, né? Um contrato por prazo determinado. Você vai ter que dar garantia de emprego? Veja, se você fizer um acordo individual com ele, não. Mas, se você usar a ferramenta prevista lá na medida provisória 936, aí a gente já vai para outra coisa, aí você tem que dar essa garantia de emprego. Por quê? Porque você usou uma ferramenta, que é a medida provisória 936, uma ferramenta que está ali dentro, e para usar essa ferramenta, não dava para usar ela sem a graxa. E o que seria a graxa? A graxa seria a garantia de emprego. Então, você usou a chave de boca ali, mas se você usou essa ferramenta que está na 936, e aqui seria a suspensão do contrato de trabalho, você também vai ter que usar a graxa que está junto ali, que também está previsto na 936. E vai ter que dar para o cara a garantia de emprego, porque você usou uma ferramenta da 936. Por isso que é importante, apesar de parecer chover no molhado, né, a gente passar um pouquinho nas medidas provisórias, porque às vezes você vai perceber,
Aposto que muitos de vocês não sabiam que você pode fazer um acordo individual com o teu empregado, não só em relação à suspensão e redução de salário e jornada. Você pode fazer qualquer acordo. E isso que é muito legal. Isso que é sensacional. A criatividade que você utilizar. Você pode fazer o que você quiser. Olha que legal. Contanto que não contraria a Constituição Federal. No exemplo do contrato de experiência, que não é nem exemplo, é uma pergunta aqui, você pode fazer, porque o contrato de experiência não tem previsão constitucional. Aí você fala, mas isso o judiciário não pode anular lá na frente? Não, porque o ministro Marco Aurélio Mello do Supremo já disse e tem efeito vinculante nos graus de jurisdição inferiores que o acordo individual é constitucional, tem validade e ponto final. Olha que legal. Então, da medida provisória 927, que foi aquela primeira, tá? O que nós temos? Temos o acordo individual, que vale para qualquer coisa, desde que não contraria a Constituição Federal. Temos o adiantamento de feriados, você pode fazer por conta própria. Você não precisa pedir para o cara, escuta, vamos adiantar. Não, pode fazer por conta própria. Só vai ter que pedir a assinatura do trabalhador quando for feriado religioso, para adiantar, para abater, para compensar das horas extras, entendeu? Muito bem. Adiantamento de férias. Você pode adiantar férias direto para o cara. Não precisa da concordância dele. É só avisar com 48 horas de antecedência. E está valendo. Sim, porque lá na CLT normal é 30 dias antes das férias, isso aqui, esquece. Está valendo a medida provisória da força maior, do momento emergencial. Então, 48 horas de antecedência. E aqui eu vou dar outro pulo do gato para vocês, que é muito importante. É aqui que o pessoal vai se esborrachar lá na frente. Não basta você dar o aviso com 48 horas de antecedência. Você precisa ter prova disso. Opa, mudou tudo. Todo mundo já sabia que tem que dar com 48 horas de antecedência o aviso para o cara. Mas talvez ninguém tenha se tocado que tem que guardar prova desse aviso. Porque o ônus da prova é teu. E se você não conseguir provar para a fiscalização depois, ou para a Justiça do Trabalho num processo judicial, a chance de um juiz anular tudo isso aí é muito grande. E eu não quero aqui que vocês acreditem só no que eu estou falando. Eu vou gastar aqui 30 segundos para explicar o porquê. Isso que você está fazendo com o teu empregado é um acordo. Acordo é contrato. É acordo de vontades, tá? Quando você faz um contrato, um acordo, para nós do mundo do direito, isso se chama negócio jurídico. O negócio jurídico é regido pelo artigo 104 do Código Civil, que determina que tem que ter agente capaz, tem. É o revendedor, o dono, o empregador e o empregado. Agente capaz. Segundo, forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, para fazer o negócio jurídico, para fazer esse acordo das férias, você precisa seguir a forma prescrita em lei. Beleza, você seguiu, mas não consegue provar que deu com antecedência de 48 horas o aviso para o cara. O juiz lá na frente pode dizer assim, com base na teoria do negócio jurídico, você tinha o ônus da prova de me comprovar que deu o aviso 48 horas antes para o cara, só que você não me provou. Então há um defeito no negócio jurídico, o negócio jurídico está viciado, o acordo aí do adiantamento das férias não seguiu a previsão legal e a consequência natural disso é declarar a nulidade e mandar o cara pagar de novo. Bom, não precisa explicar mais nada. Se você tem 12 empregados ou tem 240, o passivo trabalhista que você está gerando lá para frente por causa, com todo respeito, de uma bobagem dessa, é brutal. E quer apostar como vai acontecer? Vocês querem apostar comigo como vai acontecer? Vai acontecer e vai acontecer muito. Por quê? Eu sou cristão, mas me permitam aqui usar um ditado popular. O diabo mora nos detalhes. O diabo mora nos detalhes. E o que eu pretendo aqui nessa live com vocês, nesse encontro hoje com vocês, é passar justamente os detalhes, onde a coisa vai pegar lá na frente. Tá claro? Então vamos lá. Vamos responder aqui uma segunda pergunta, já que a gente passou já voo rasante pela medida provisória 927, tá? Pô, a gente já tem quase meia hora de live e tá passando isso aqui, Ricardo. O juiz, teve até doutor, teve até uma pergunta, até no bloco anterior, que um revendedor perguntou, e quando o meu funcionário não quer fazer esse acordo, eu quero fazer um acordo de redução ou de suspensão e o meu funcionário não aceita? Qual o procedimento?
Bom, então vamos lá. Nós terminamos a 927, vamos entrar agora na 936. 936, medida provisória 936, tem duas coisas. A possibilidade de redução de salário e de jornada, e vocês já sabem mais ou menos como é que funciona. O governo entra com uma parte, avisa, teve a decisão do Lewandowski, já caiu por 7-3, no último dia 16 de abril. Então a medida provisória está incólume, está valendo, está legal, está tranquila. Tá? Seguiu a mesma linha da 927 lá com o ministro Marco Aurélio Mello, mantendo a constitucionalidade e a validade da medida provisória, tanto da 927 como da 936. Bom, então aqui é o seguinte, você quando faz a minuta para o teu trabalhador, tanto de suspensão de contrato, como de redução de salário e jornada, também determina a medida provisória que você tem que avisar o cara com 48 horas de antecedência. Tem que dar uma cópia da minuta desse acordo para o cara, para ele poder analisar em casa, mostrar para a mulher, trocar uma ideia com o amigo, ligar para o advogado, o tio dele que faz direito, aquelas coisas, para ver se é aquilo ali mesmo. Mas isso você já sabe. O que você não sabe é que você tem que ter uma prova que entregou o negócio para ele com 48 horas de antecedência. Senão lá na frente cai na mesma coisa lá de trás que eu expliquei agora. O juiz poderá declarar a nulidade daquele negócio jurídico realizado. Beleza? Pronto. Outra, na mesma linha de raciocínio, já que nós estamos falando desse assunto. Diz a medida provisória que você tem que comunicar o Ministério da Economia, pelo empregador web, e tem que comunicar o Sindicato do Trabalhador 10 dias depois que você fez o acordo com ele. Beleza? Ah, mas agora que julgou lá no Supremo o ministro Lewandowski disse que não precisa mais. Precisa. O que o ministro Lewandowski dizia é que o sindicato ia dar anuência ao acordo individual que você fez. E que esse acordo não teria validade enquanto o sindicato não homologasse. Pronto, isso caiu. Ou seja, você faz o acordo individual, ele já está valendo. Para ele não ser anulado lá no judiciário depois, o requisito legal de informar em 10 dias o Ministério da Economia e o Sindicato do Trabalhador tem que ser cumprido, tem que ser observado. Ah, mas o sindicato aqui da minha cidade está fechado. Manda lá pelo correio o negócio para eles. O problema daí não é teu. Você mandou. Você tem o comprovante que mandou. Se o cara não está, se fechou, o problema não é teu. Daí o ônus da prova é deles. Mas você tem que cumprir a tua parte. Tem que cumprir o requisito legal para não anular tudo lá na frente. Então vamos lá. Você chega amanhã no teu posto, na tua revenda, chama o pessoal e fala assim, escuta, nós vamos propor para vocês aqui um acordo de redução de jornada e de salário. O governo vai entrar com tanto. Eu até entrei numa calculadora lá, não estou fazendo propaganda não, tem uma tal de budaneto.com, é a única que eu consegui gravar o nome, mas tem várias na internet aí, gratuitas, essa é gratuita também, tá? Você joga lá os dados direitinho, CNI lançou uma agora também, que eu recebi do Alexandre Furlan, que é o presidente das relações de trabalho lá da CNI, você entra lá, joga o valor do salário do cara, joga o teu faturamento bruto anual, e os últimos 3 salários, o cara já diz com quanto que o governo entra, tudo, já tem a simulação. Então, uma universidade japonesa disse que o maior problema das empresas no mundo é a comunicação, ou melhor, a falta de comunicação. Então já chega para o cara com o cálculo feito, ó, você vai ganhar tanto, vai ser assim, assim, assado, medida provisória está aqui, ó, né? Tem até eu tenho uns videozinhos que eu gravei no meu Instagram, de 1 minuto cada um, que fala tudo isso aí também, só que está tudo em vários pedacinhos. Mostra o vídeo, que o juiz que está falando que pode ser feito assim, assim, assado, para dar segurança, para já não deixar minhoca na cabeça do cara, para o cara já não achar que está querendo passar a perna nele, porque é assim que nasce o conflito. Então mata o conflito, mata a cobra no ninho, entendeu? Tá? Mas vamos lá, chegou e falou, está aqui a papelaria, você leva e para cá, você tem 48 horas para analisar. E assina aqui para mim, olha, assina aqui para mim que você está levando a minuta da redução do salário aí, para você ter o documento guardado. Beleza? Pronto. Aí o cara voltou 2 dias depois e falou, olha, peraí, tudo isso que eu estou falando aqui, você já está pensando, pô, então não dá para fazer retroativo? Não dá para fazer retroativo. O que eu mais escuto de contador, mas não dá para fazer retroativo? Não dá para fazer retroativo. Né? A não ser que o cara falsificasse a data ali que deu as 48 horas para o cara analisar. E se o cara prova que não é tão difícil hoje em dia, com tanta tecnologia, o cara prova que você antedatou o documento, que não é tão difícil hoje em dia. Ele fotografa ali e tal, celular,
Aí lascou tudo, ele vai tomar uma litigância de má-fé na justiça, além de perder tudo, entendeu? Então, veja só, voltou 48 horas depois, teu frentista lá vira e fala assim para você, cara, eu não vou topar essa redução de salário aí, porque eu tenho medo, né? Aí o que você pode fazer nessa hora? Veja, como eu expliquei há pouco, é um acordo de vontades, é um contrato. Quando um não quer contratar, o outro não pode contratar, entendeu? Você pode tentar persuadi-lo, mas veja, o governo vai entrar com a parte, não há tanto prejuízo, veja, né? Você pode até complementar, olha a dica que eu vou dar aqui, ó. Você pode complementar uma pequena diferença ali. Não seria por fora, não. A própria medida provisória 936 prevê que você pode dar uma ajuda de custo. E essa ajuda de custo é indenizatória. Essa ajuda de custo não tem FGTS, não tem INSS, não tem férias, não tem insalubridade, periculosidade, 13º, hora extra, não tem nada. Então você fala assim para o cara, tá bom, te dá mais 100 por mês, então, enquanto perdurar, para você topar. Se ele topa, beleza. Você paga, isso é legal, não é por fora, não é nada. Tá bom? Mas vamos que ele não topa. Vamos pegar o exemplo aqui que ele não quer. Não, eu não quero fazer isso aí. Aí você é o patrão. Todo mundo quer, tem 3 ali que não quer. Você pode falar para eles, olha, com toda a boa fé minha do mundo aqui, ó, com a responsabilidade que eu tenho de falar aqui não só como brasileiro, mas como magistrado. Então eu vou te segurar aqui enquanto eu posso, enquanto eu aguento, né? A venda aqui caiu vertiginosamente, nós estamos completamente no vermelho, isso aqui não é segredo para vocês. Eu vou te segurar enquanto eu posso, e depois, se eu não conseguir segurar mais, eu vou dispensar sem justa causa. Mandar embora. Pode? Pode. Aliás, a reforma trabalhista trouxe uma regra que a dispensa até em massa é possível. Aí o pessoal, né, com todo respeito aqui, tá? O pessoal mais da esquerda fala assim, nossa, a reforma trabalhista judiou o trabalhador, porque pode dispensar em massa. Mas isso aqui é um país livre ou não é? Se você pode contratar em massa, você pode dispensar em massa. E quem que paga o salário do cara? É você que contratou. Então, se você foi livre para contratar, você tem que ser livre para dispensar. Ou isso aqui não é um país livre. Então, isso que a reforma trabalhista trouxe. Tá? Aí você me pergunta, vou emendar uma pergunta na outra aqui. Tá, eu posso mandar ele embora, então, por força maior? Não. A força maior, que está lá no artigo 501 da CLT, é sim uma forma de dispensa, de encerramento do contrato. Mas para poder utilizar a força maior, e a vantagem que o patrão teria seria que ele iria pagar metade do aviso prévio e metade da multa do FGTS. Mas para isso, para mandar o cara embora por força maior, primeiro, tem que ter força maior. Está aí, declarada na medida 927, estamos em força maior, beleza. Mas tem que também haver a extinção da matriz ou da filial. Não é um mero fechamento temporário. Fechei o posto aqui 1 mês, 15 dias, mandar por força. Não. Para dispensar por força maior, só se houver a extinção, o fechamento definitivo. A lei fala em extinção do estabelecimento ou da filial. Aí se pode mandar por força maior. Se não, é uma dispensa normal, sem justa causa. Quer perguntar alguma coisa aí, Ricardo? Quero sim. Tenho mais algumas perguntas, até eu que também estou recebendo aqui. Fui coletando com alguns revendedores antes. Na medida, o artigo 29 da MP 927 diz que casos de contaminação pelo Covid não serão considerados ocupacionais, exceto comprovados pelo nexo causal. Na sua visão, como seria essa comprovação por nexo de causalidade para comprovar uma possível contaminação ser ocupacional, ser na empresa? Bom, aqui a medida provisória que tem força de lei, ela afasta a presunção de que, se um trabalhador ficar doente, ele pegou no trabalho e a doença é ocupacional. Então, ela afasta essa presunção. Porque é muito difícil na prática de provar que o cara pegou a doença no trabalho, sendo que ele pega ônibus, ele fica em casa, ele vai no supermercado, ele vai na farmácia, ele vai no posto de saúde, ele leva o filho não sei aonde, vai na casa da sogra. Quer dizer, pode pegar a Covid em qualquer lugar. Então, o que a medida provisória fez aqui foi tranquilizar os empregadores no sentido de que, em tese, num primeiro momento, não haverá presunção de que o trabalhador pegou a doença no serviço. Agora,
ela abre uma brechinha ali embaixo, salvo se houver nexo causal. Bom, então, para ser bem objetivo aqui, só se comprova nexo causal com perícia médica, num processo trabalhista. O nexo causal vem da boca de um médico especialista da confiança do juízo. E mais, se a empresa provar que adotou todas as medidas previstas na Lei 13.979 de 2020, que é a lei do coronavírus, de fevereiro desse ano, hein? Que é a lei do coronavírus. Você, então, vai se eximir dessa responsabilidade. O que é isso? É o afastamento, evitar aglomeração, fornecer máscara, fornecer álcool gel, botar uma placa ali dentro do ambiente de trabalho mostrando o que é o coronavírus, o risco de transmissão, como é que funciona. Se você detectar algum trabalhador com algum sintoma da doença, não só mandar para o posto de saúde, como diz a lei, a 13.979, mas comprovar que mandou. Olha, de novo a comprovação, né? Pode comprovar por prova testemunhal, pode pegar uma declaração lá da recepção lá da UPA, ou do pronto-socorro, ou do pronto-atendimento, que você levou a pessoa lá. Pode bater uma selfie, de repente, você com o cara eu estou dando ideias aqui, porque provar parece uma coisa fácil, mas às vezes não é. Então, prova que você levou o cara. Se você tomar todas essas atitudes, se você tomar todas essas providências, você terá uma grande vantagem de provar no processo que a responsabilidade não é sua. Outra pergunta que está vizinha, colada nessa que eu estou recebendo agora aqui também no WhatsApp, é a seguinte. O cara está no grupo de risco. Olha só, Ricardo, o cara está no grupo de risco. Eu devo afastá-lo do trabalho ou não? Né? Então, eu acho até um momento pertinente, agora às 9h36, nós temos aqui firmado com o Clube Petro, através da editora Estudo Imediato, um curso completo. Aqui nós estamos tendo um encontro hoje, que vai ter aí 50 minutos de duração, mas nós temos um curso completo. E eu mesmo sou meio assim para EAD, esse negócio sabe? Mas esse curso é bacana, porque você consegue assistir até pelo celular. Então, se pega, vira ali, são 7 aulas, né? Que eu e a advogada Raíssa Máximo mostramos as medidas e os pulos do gato, as coisas para vocês. Todos os modelos de redução de jornada, suspensão, volta ao trabalho, afastamento, teletrabalho, tudo está ali em anexo para vocês, desenvolvido pela advogada, porque eu, sou juiz, não poderia desenvolver esse material. Mas a advogada Raíssa Máximo faz parte, desenvolveu. Está ali para vocês no curso. Teremos ainda mais 2 lives, tá? E essas 7 aulas, assim, se tira de letra, é como nós estamos conversando aqui agora, é bem legal, tá? Então, para o teu RH, para você que é microempresário, médio empresário, dá uma olhada, você vai ficar super bem informado para tomar a decisão melhor nesse momento difícil. Por que eu estou falando isso agora? Porque esse negócio do cara em grupo de risco está super bem explicado lá. Tem metade de uma aula inteira que trata disso, né? E no final sai um certificado ainda no seu nome. Se chama Curso Soluções Trabalhistas na Crise. Curso Soluções Trabalhistas na Crise. E esse curso se compra integralmente pela internet, né? Mas você tem lives para tirar dúvidas comigo, com a advogada também, tem todo o material ali. E o que é o mais bacana, ele custa R$ 247, se não me engano. Mas quem faz parte do Clube Petro tem um cupom de desconto que se chama Juntos pela Revenda, é isso? É juntos ou é todos? Como é que é? Juntos pela revenda, né? Juntos pela revenda, correto. Juntos pela revenda. Então, na hora de... Você entra lá no site da editora estudoimediato.com, estudoimediato.com, tá? E já vai estar o banner grandão lá na entrada, né? estudoimediato.com. Tá lá o banner Curso Soluções Trabalhistas na Crise. Você faz todo o processo de compra e na hora de pagar vai ter. Você possui um cupom de desconto? Você vai colocar lá. Juntos pela revenda. Pode ser maiúsculo, minúsculo, Juntos pela Revenda. O curso completo de R$ 247 vai ficar por R$ 97,80. E dá para parcelar em 10 vezes sem juros no cartão. Quer dizer, é uma vantagem que o Clube Petro está dando para você, porque eu estou sendo aqui muito sincero. Eu fui convidado para gravar esse curso, eu recebi 30 vouchers de desconto, 60%, que é o que vocês estão tendo aqui. E os meus 30 foi no primeiro dia. E o primeiro dia foi agora, segunda-feira. O
curso é super atual e vai ser atualizado se novidades acontecerem, tá? Então, tem um fórum ali que você pode fazer pergunta, a advogada responde também, bem legal. Nem eu tenho mais esse cupom de desconto. Acabou. Tem um amigo aqui, o doutor Adair, advogado aqui em Curitiba, falou, meu amigo, colega de concurso público, há muitos anos atrás, falou, cara, queria fazer o curso, consegue o desconto? Eu falei, não tenho mais, acabou. Mas você que é do Clube Petro, pode fazer até quarta-feira que vem, faz a compra no site estudoimediato.com. Vai ser disponibilizado depois um quadradinho desse tipo de Instagram, assim, que vai estar escrito ali. E você vai colocar o teu código de desconto da Clube Petro, que vai estar ali escrito, né, juntos pela revenda, e você vai pagar só R$ 97,80 até quarta-feira que vem. Mas voltando aqui à vaca fria, voltando aqui à questão do cara do grupo de risco. Ele tem ou não tem direito a ficar em casa por conta própria? O cara tem mais de 60 anos, é teu gerente lá do posto, o cara tem diabetes, o cara tem doença cardíaca, o cara tem asma, né? E ele te leva, ó, vou dar um caso concreto aqui, ó. O cara te leva um atestado de asma. Tenho asma. Ele te provou que tem asma. Ele provou que está no grupo de risco. Você tem que mandar ele para casa? Então, se eu fizer uma varredura aqui para vocês de toda a legislação federal aplicável à espécie, que começa na Lei 13.979 de 2020, passa pela Portaria Interministerial número 5 do Ministério da Saúde, em consonância com o Ministério da Segurança e Justiça. Vocês vão perceber que não há nenhuma lei na CLT em lugar nenhum que diga que o cara, simplesmente por estar em grupo de risco, pode se afastar do trabalho. Eu até quero disponibilizar para vocês, está lá no nosso curso, Soluções Trabalhistas em Crise, acabei de falar, mas eu vou disponibilizar para o pessoal aqui do Clube Petro uma normativa do Ministério da Economia, editada, assinada pelo secretário do Trabalho, Bruno Dalcomo, que eu tive a honra de conviver com esse cara na Casa Civil da Presidência da República, depois na Câmara Federal, na época da reforma trabalhista. É uma grande mente brasileira, um grande brasileiro, tá? E eu vou disponibilizar esse material para vocês, que são as instruções da própria Secretaria do Trabalho lá de Brasília, para você implementar aí no teu posto de gasolina, tá? Isso está no nosso curso, mas independente de qualquer coisa, aqui no Clube Petro eu vou disponibilizar esse arquivo para o Ricardo, e o Ricardo depois distribui para vocês também, tá legal? Então, se você cumprir à risca as determinações, que não é tão difícil, o cara que está no grupo de risco, ele não pode, por conta própria, ficar em casa. E ele também não pode, provando para você que tem asma, então eu vou para casa. Não é assim. Não é assim, tá? Agora, se ele apresentar um atestado médico de afastamento, aí é outra coisa. O médico determinou o afastamento dele, aí não importa por qual motivo. Aí, lógico, tem que afastar, tá? Então, o cara do grupo de risco, ele pode trabalhar, deve trabalhar, mas você tem que tomar os cuidados, os EPIs, para ele trabalhar. E a medida provisória 927, ela diz, vai adiantar férias? Prioritariamente para quem está no grupo de risco. Vai fazer banco de horas de 18 meses negativo, por acordo individual? Prioritariamente para quem está no grupo de risco. É assim que funciona. Então, se você não dá EPI, se você não dá luva, não dá, máscara, você não tem álcool gel, você não toma providência nenhuma, você tem um ponto muito forte contra você na justiça depois, para eventualmente o médico dizer não. A chance dele ter pego no trabalho é muito grande, porque lá ele não teve cuidado nenhum, entendeu? Então, aí que nasceria o tal do nexo causal, Ricardo. Doutor, tem uma outra pergunta aqui, que foi mais cedo de um revendedor. Se eu optar no meu posto com uma escala de trabalho reduzida e em determinado dia alguns funcionários trabalharem gerando horas extras, como o governo entende isso? Sem problemas. Veja, você usa a ferramenta ou do banco de horas lá da medida 927, que o cara vai ter 18 meses para compensar. Aí você fala assim, mas aqui na minha cidade a convenção coletiva fala que o banco de horas tem que passar pelo sindicato. Pela medida provisória emergencial 927, não. Você pode fazer um acordo de banco de horas para compensar 18 meses depois, direto com o teu trabalhador. Beleza? Combinado? Legal. Pronto. Agora a pergunta aí. O cara está trabalhando, né? Cadê a pergunta aqui? E na escala reduzida, tá? Precisa fazer hora extra. Pode exigir hora extra. Então a pergunta é compatível eu trabalhar com uma jornada reduzida?
e mesmo assim ter, enquanto patrão, o direito de exigir a hora extra, sim, é compatível, é possível. Totalmente legal. Inclusive, se ele fizer hora extra, você já vai abater depois lá do banco de horas dele, sem problema nenhum, tá? Outra pergunta que o pessoal faz, tudo bem, fiz um banco de horas de 18 meses aqui. E o cara não trabalhou os 18 meses, acabou se desligando antes e estava me devendo horas. Eu posso descontar? Adiantei 2 férias para o cara, que ele não tinha direito, mas adiantei pela medida provisória 927. Ele saiu antes, foi embora antes, se desligou. Eu posso descontar essas férias dele? Resposta: sim, você pode descontar tanto as horas negativas como as férias adiantadas. Mas aí tem uma outra regrinha, está lá na CLT, que na rescisão você só pode descontar no máximo o valor equivalente a uma remuneração. Então, gerencie o risco disso aí. Ah, vou dar 2 férias para o cara. Saiba que se ele sair antes, só vai poder cobrar uma em tese. Porque a outra você não pode descontar. Você poderia ingressar você na justiça com o trabalhador para pedir isso aí? Até pode. E acredito que as chances de ganhar também são bastante grandes. Mas pode sim, tá? Sem problema nenhum. Tá? Vamos ver. Outra pergunta que chegou aqui para nós. Essa é bem legal, viu, Ricardo? Sim, é porque muitos postos aí autorizados pela ANP estão abrindo 7 da manhã e fechando às 19 horas, correto? E aí cairia como uma mão na luva a tal da jornada 12 por 36. Então, em primeiro lugar, é possível fazer a jornada 12 por 36? Sim, é plenamente possível fazer. Tá, mas como é que eu faço? Bem fácil. Pego uma folha de sulfite, pego uma caneta azul caneta, do nosso amigo lá do Maranhão, né? E escreve em cima, acordo 12 vezes 36. A revenda tal, limitada ME e José da Silva Pinto Assis resolvem firmar a partir de hoje a jornada 12 por 36. Os dois assinam, tá valendo. Isso tem prazo de validade? Não, não tem prazo de validade. Precisa apresentar 48 horas antes? Não precisa. O cara assinou, tá valendo, tá? O que pode na 12 por 36? Fazer um pouquinho de hora extra? Um pouquinho pode, porque está na CLT que a mera realização de hora extra não vai ser suficiente para desconsideração, para declarar a nulidade daquele esquema de compensação, tá bom? Mas, o que não pode? O cara não pode dobrar. Trabalhar 12 mais 12, 24 diretos. Fala, mas aí é loucura. Não é. Nos hospitais está autorizado, inclusive. Mas para frentista não está. Ah, mas ali é insalubre, mesmo assim pode? É periculoso? Pode, tá? Fazer algumas horas extras. Mas na razoabilidade. O que seria essa hora extra? Pô, o cara que vai assumir o posto ali atrasou, faltou, até por outro no lugar, o cara trabalhou 1 hora a mais, 1h30 a mais. Fora isso, tá errado, tá? Aí me fizeram uma pergunta muito interessante. E eu troquei ideia até com outros magistrados para ver como é que ficava isso. E a pergunta veio de um revendedor de combustível. Olha que coincidência. Talvez esteja nos assistindo agora aí. Que é a seguinte. Eu fiz 12 por 36, tudo certo, beleza? Só que eu apliquei a redução de jornada e salário, 50%. Então, a pergunta que ele fez é a seguinte. Eu posso pegar as 220 horas mensais e diminuir para 110? E o cara ter uma escala de trabalho para eu economizar no Vale Transporte, por exemplo? Então, a primeira resposta que eu dei, eu mudei de opinião depois, e eu tenho humildade para dizer que eu mudei de opinião, não tem problema nenhum isso, até porque são 2 decisões plenamente possíveis. E aí você vai analisar o risco, tá? A medida provisória fala em redução de jornada. E a palavra jornada, ela vem do italiano giornata, do francês journaux. Ela já significa 1 dia de trabalho. Então, quando a medida provisória fala em redução de jornada, ela está falando na redução de horas trabalhadas em 1 dia. Pronto. Isso seria uma interpretação gramatical da medida provisória. Agora, se a gente atender para finalidade, que seria o que nós chamamos no direito de interpretação teleológica, a finalidade da medida provisória
é fazer com que as pessoas se afastem da doença, evitem o contágio. E aí, de repente, fazer uma escala de trabalho para o cara trabalhar menos, né? E o patrão economizar no Vale Transporte, também seria possível. Mas aí eu, como profissional do direito, teria que estar relevando que a medida provisória diz que é jornada, e jornada é um dia de trabalho. Mas o próprio secretário do Trabalho, outro secretário do governo federal, doutor Renato, que debateu comigo no Conselho Federal de Contabilidade esses dias, diz que admitiria essa questão tranquilamente. Então, veja, se nós damos uma interpretação meramente gramatical, se você pegar um juiz gramatical, ele vai dizer que está errado. Mas se você pegar um juiz que está olhando a finalidade da lei, ele vai dizer que está certo. E eu hoje digo que está certo. Porque você está aplicando algo que não prejudica o trabalhador. Você está aplicando algo que é favorável a ele. Ele vai trabalhar numa determinada escala e vai ficar mais tempo em casa. E você vai economizar com o Vale Transporte. Está tudo certo, Ricardo. Aí, bacana. Eu acho que isso aí é bem pertinente para o revendedor, porque tem muita gente optando por 12, por 36, e nesse formato eu acho que seria bem bacana. Eu tenho uma outra pergunta aqui que Diga vai lá. bem para Também o revendedor. aqui. Podemos fazer algum acordo individual sobre periculosidade? Acordo individual sobre periculosidade. Veja, essa é uma matéria constitucional. Porque diz lá no artigo 7º da Constituição Federal que o trabalho perigoso será melhor remunerado. E ali nasceu, então, constitucionalmente, o adicional de periculosidade. Vou mais além. Nem mesmo uma convenção coletiva ou um acordo coletivo com o sindicato poderia mexer na periculosidade em si. Porque a reforma trabalhista no artigo 611b de Bravo da nova CLT, ela prevê que os sindicatos não podem trabalhar qualquer coisa que vá no texto da convenção coletiva contra a Constituição. Mas percentuais de periculosidade têm sido admitidos no Poder Judiciário. Têm sido admitidos, tá? Percentuais de insalubridade. Vou dar um exemplo claro aqui, um exemplo prático. Na minha jurisdição, existe um hospital que fez uma convenção coletiva com o sindicato, naturalmente, que o grau de insalubridade é determinado por função. Está na convenção coletiva. Então, o cara que entra na UTI é tanto, o cara que... Entendeu? Então, eu não sei até que ponto nós teríamos uma margem de manobra legal para você poder, em algum aspecto da periculosidade, em algum aspecto, poder negociá-la, seja por acordo coletivo ou individual. Tá? Se eu fosse ousado, eu diria para vocês que vocês poderiam, por um acordo individual, em nome da preservação do emprego, dizer que a periculosidade seria proporcional ao tempo de exposição. O que significa dizer isso? Como o cara teve uma redução de salário e jornada, então a periculosidade seria paga de acordo com a real exposição dele e não no dia que ele está em casa. Eu digo-lhes que eu, como magistrado, aceitaria isso plenamente por 2 argumentos. Primeiro, quando ele está em casa, ele não está exposto ao perigo. Não está lá a menos de 7 metros da bomba de combustível. Segundo, o que é mais interessante. Primeiro, quando ele está em casa, não está exposto. Tá? E segundo, a preservação do emprego pressupõe, inclusive na medida provisória 936, que não haja, mesmo que haja redução de salário e jornada, que não haja redução do salário hora. E se a gente entender, como de fato que o adicional de periculosidade tem natureza salarial, conforme a Lei 8.212/91, ali pelo artigo 20, tá? Vai dizer que o adicional de periculosidade tem natureza salarial. Ora, se ele teve uma redução de salário e de jornada, o adicional de periculosidade vem junto. Porque você está respeitando o quê? O salário hora. Então, se houve uma redução de 50%, também pode-se reduzir a periculosidade de 50%. Por quê? Porque
ele está trabalhando 50% menos na redução de jornada. E o salário hora está sendo respeitado. Então, eu não veria problema nenhum em relação a isso. Legal. Isso é bem importante aí. E eu acredito aí que muitos revendedores tinham essa dúvida, não saberiam assim o correto de como agir com isso. Eu acho que foi uma informação bem relevante. Temos aqui outras perguntas, doutor, diversas inclusive. A verdade é que, vamos pegar aqui uma da Gabriela. Gostaria de saber se o Ministério da Economia tem previsão de processar as informações de suspensão e redução que foram enviadas no dia 6, estão em processamento ainda? Veja, o Ministério da Economia recebeu mais de 1.500.000 acordos de redução e de suspensão, isso até semana passada. Eu não tenho o número de hoje. Então, um volume bastante elevado, né? A velocidade do processamento disso, eu não sei exatamente como está acontecendo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com alguém da área do governo, dessa área, para ver lá no miolo, lá dentro da coisa, como é que isso está funcionando. Vou mandar a resposta para o Ricardo e o Ricardo vai avisar a vocês. Mas o que importa é que desde o dia que você comunicou, tá? Você tem 10 dias para comunicar, a partir da data do acordo que fechou com o empregado, o governo tem 30 dias para mandar o dinheiro. Então ainda estaria dentro do prazo. Mas eu sei da tua preocupação de ver aquilo processado, deferido, o governo dizer, não, tá ok, tá processado, só esperar agora. Mas mesmo essa parte aí do processamento, eu vou perguntar para o pessoal do governo e eu trarei a resposta através do Ricardo para ele passar para você e para os demais aí associados do Clube Petro. Aqui tem outras duas perguntas que dá para juntar em uma. Na suspensão do contrato de trabalho deve ser pago periculosidade e quebra de caixa. E o outro foi, o ticket de alimentação é pago por dia. No 12 por 36, como fica o pagamento? Então, vamos lá. Quando houver vamos por partes. Quando houver suspensão do contrato de trabalho, a medida provisória determina que os benefícios devem continuar sendo pagos. Claro que não em relação ao Vale Transporte, porque o Vale Transporte depende da ida e volta com transporte público e não de moto, não de carona, não de carro, não de a pé, não de bicicleta, mas de transporte público para usar o Vale Transporte. Então o trabalhador não recebe o Vale Transporte na suspensão, mas também não tem um desconto de 6% lá no contra-cheque depois. Beleza? Bom, em relação ao Vale Alimentação, Vale Refeição, de quem está em casa por suspensão, a medida provisória é categórica. Os benefícios da convenção coletiva devem sim continuar sendo pagos normalmente. Então, não tem como escapar, vai ter que pagar. Quando você tem 12 por 36, naturalmente você vai cumprir o pagamento do vale-refeição de acordo com como prevê a convenção coletiva da categoria. Por quê? Porque vale-refeição, vale-alimentação não tem previsão na CLT. Vai ter previsão sempre, necessariamente, numa convenção coletiva. Então vamos lá, se a convenção coletiva disser assim, é devido ao trabalhador ticket refeição de R$16. Eu subentendo que é para o dia que ele for trabalhar. Sim, que o dia que ele não for trabalhar, eu não tenho obrigação de dar o ticket refeição. Tá claro isso? É simples assim. Então não dá para confundir. Lá na suspensão, tem que pagar todo dia. Porque a lei mandou. A medida provisória mandou. Agora, na 12 por 36, você vai dar o benefício quando a pessoa efetivamente utilizar. Então, no dia que ela não vai trabalhar, ela não tem direito ao vale alimentação, ao vale refeição. A não ser que esteja escrito de outro jeito, diferente na convenção coletiva. Se na convenção coletiva estiver lá, independentemente do regime de jornada, tem que pagar 16 por dia de vale-refeição. Daí tem. Agora, se deixar em aberto, aí eu interpretaria que, por se tratar de uma verba indenizatória, só é devida nos dias que o trabalhador for utilizá-la. Perfeito? Aqui, para finalizar, então, doutor, tem uma pergunta que é muito comum em posto de combustível trabalhar
funcionários já aposentados, se fizer a suspensão desse funcionário, ele vai receber só aposentadoria, correto? Exatamente. É uma pena, é uma tristeza isso, tá? Por quê? Porque a medida provisória, ela foi categórica em afirmar, se não me engano, no artigo 18, você veja que coisa, né? Que as pessoas que recebem um benefício continuado da Previdência Social, elas não vão ter direito a receber esses auxílios emergenciais do governo. Então, veja só, se você tem um empregado que é aposentado, está carteira assinada, e ele vai entrar na redução de salário e jornada ou na suspensão, infelizmente, esse cara não vai ter direito, pela medida provisória 936, a receber o auxílio do governo, o que é um pecado, né? Eu entendo que o governo cobertor é curto, entendo que os recursos são finitos, tá? Mas por quê? Por que razão que o trabalhador aposentado precisaria aqui, entre aspas, ser discriminado, tá? Não deixa de ser uma forma de discriminação. Ah, mas ele já recebe lá o benefício lá da Previdência, a aposentadoria, e está trabalhando. Pois é, mas ele está trabalhando. Se o outro que está do lado dele tem direito, ora, por que que ele também não tem? Tá? Então, é uma tristeza, mas o cara que está aposentado ou que recebe algum benefício continuado da Previdência Social, ele, infelizmente, não vai ter direito a receber aquela ajuda, aquele auxílio emergencial para complementar o salário em caso de redução ou de suspensão do contrato de trabalho.